corrida de rua no Brasil cresceu muito nos últimos 10 anos. Hoje a corrida de rua é uma mania nacional. Acredito ser o esporte que mais cresce hoje no nosso país. As corridas acabaram sendo uma grande promoção da qualidade de vida para as pessoas. Eu vejo que a organização das corridas melhoraram bastante, se compara-se às melhores corridas que existem também internacionalmente. O único ponto negativo que eu vejo é talvez o valor cobrado por determinadas corridas. Por ser um esporte popular, nem todos às vezes têm condições de participar das corridas, né? Já que esse esporte é um esporte popular e é um esporte amador. Então acho que deveria ser muito mais acessível às pessoas, né? Legal, vamos lá. Assim, a minha principal observação com relação aos eventos aqui no Brasil e fora, pegando maratonas, acho que é a maneira como o evento interage com o participante. Então, não é nem a prova em si, o momento que ela está acontecendo, mas o antes e o depois. Você pega as maratonas internacionais, então você tem a feira de esportes, que eles têm uma estrutura muito legal, assim, em termos de atividades, interatividade também com a pessoa que vai participar. Então, na verdade, você tem um evento dentro de outro, literalmente. Então, muitas pessoas gostam de ir para essas maratonas internacionais, até mais pela feira de esportes, pela estrutura que ela oferece, opções e tudo mais. E aí sim, lógico, tendo como segundo plano correr a maratona, que é o foco principal e tudo mais. Claramente, a mentalidade do organizador de prova aqui no Brasil pensa apenas em ganhar dinheiro e não levar uma coisa legal para as pessoas. Então, assim, o evento tem patrocinador já bancando isso tudo. Então, o cara quer ganhar e enxuga o máximo possível o que ele pode oferecer para o participante. Bom, meu nome é Johan, tenho 26 anos, essa foi a segunda corrida de rua que eu estou participando. Eu ainda tenho muita dificuldade, assim, dúvidas com relação a tempo de treino, frequência de treino e qual a distância que eu deveria correr, assim, para me preparar para uma prova dessa, por exemplo, de 10 km. Bom, para qualquer pessoa que é iniciante, fazer uma corrida de 10 km não é tão simples quanto parece, mas você tem que ter um tempo pelo menos de uns 5, 6 meses para estar com a musculatura adequada, você tem que ter um sistema cardiorrespiratório integrado, já afinado com a parte muscular, porque uma distância de 10 km para quem está habituado é muito pequena, mas para quem nunca fez, realmente, se você colocar numa linha reta, você vai ver que é bem longe. Então, pelo menos tentar fazer as atividades iniciais para fazer fortalecimento, a parte membros inferiores, todo o corpo, porque precisa estar trabalhado para estar fazendo uma boa mecânica de corrida. E iniciar, se a pessoa é 0, começar com caminhada. Em 3 meses ela já está trotando, com 6 meses ela já está trotando mais rápido. Isso não quer dizer que ela vai ter performance, a não ser que ela tenha um sistema, vamos dizer assim, super desenvolvido, seja privilegiado geneticamente. Existem casos, mas a grande maioria não é assim. Então eu acho que a pessoa tem que ter bastante prudência, fazer os exames. Ergospirométrico de potência aeróbica é bem legal para você ter um parâmetro fidedigno com ciência do esporte junto, para poder fazer um trabalho bem gradativo e de acompanhamento para finalizar uns 10 km aí entre 1 hora, 1 hora e 15 mais ou menos. Oi, eu sou a Carol, eu corro há mais ou menos 1 ano e eu gostaria de saber com relação ao alongamento, se é importante ser feito antes e depois da corrida. O importante é alongar sempre antes e depois. Só que o antes é interessante que ela faça uns alguns minutos de aquecimento, uns 5, 10 minutos, para que o corpo, na verdade, dê uma pré-aquecida. Porque não é interessante que ela alongue logo cedo com o corpo totalmente frio. É perigoso desenvolver alguma hérnia. Então, por isso é importante dar uma aquecida antes de alongar, principalmente quem treina de manhã. Os outros horários, não tanto. E alongar principalmente depois, que o corpo acaba sobrecarregando. Então, é importante que dê uma boa alongada para fazer com que o músculo dê uma desintoxicada. Uma dúvida: quanto tempo uma pessoa precisa treinar legal mesmo para atingir a meta de 42 km? Não sei se é 2 anos, 3 anos, eu já corro há 5 anos, né? Porém, como eu trabalho, estudo para a faculdade, não sei se dá tempo de eu correr legal. Mas assim, uma pessoa que treina legal, quanto tempo ela demoraria para atingir os 42 km numa maratona? Essa é a minha pergunta. Obrigado.
A dica que eu dou, na verdade, para uma pessoa que quer fazer a maratona pela primeira vez, o ideal é que ela participe de algumas provas de 10 km primeiro, depois algumas provas de meia e para participar da sua primeira maratona. No mínimo aí 1 ano de preparo para que ela realmente consiga executar a prova. E acho que a primeira maratona também é importante que a pessoa vá com o intuito de apenas terminar, sem pensar em tempo. Eu tive bem aqui no finalzinho, na reta de chegada, uma dificuldade de me localizar. Se eu entrava na raia do pessoal que estava revezando com 4 atletas e 8 atletas, como a sinalização não existia, então eu acabei entrando na raia dos 4 atletas e somente com um dos organizadores que gritaram e pediram para eu me remover e ir para o outro lado. E o pior é que quando você vê que você está no final, você dá aquele gás final e foi o que eu fiz. Quase que eu não tive fôlego para complementar os meus últimos 5.200 quilômetros, tá ok? Muito obrigado, fica aí a dica aí para o próximo ano para vocês darem uma melhorada nisso daí. Valeu! Bom, com relação à sinalização e à informação dentro da prova, a gente se preocupa muito em transmitir o máximo de informações. A gente põe faixas em todo o Ibirapuera, na frente do Ibirapuera, indicando quais os lugares que a pessoa acessa pelas 3 passarelas que a gente monta. A gente antes do evento, manda um e-mail marketing com os principais dados do manual do atleta, com mapa, com todas as informações, inclusive para imprimir, para poder trazer, para não se perder na hora. E a gente, lógico, investe uma grana no manual cheio de páginas, com bastante informação, para que as pessoas possam acessar todos os lugares do evento. Mas esse evento tem uma coisa diferente dos outros. É um evento de revezamento e ele traz muitos adeptos novos. E esse ano 55% de novos corredores aí, começando hoje. Foi assim um mar de gente que estava começando pela primeira vez a correr. Foi de muito orgulho para a gente, mas realmente é difícil você conseguir informar todos quando não lê o manual, quando não abriu o e-mail marketing. Mesmo com 1.200 pessoas para dar informação, posso ajudar, staff. Com certeza muitas pessoas podem ter ficado com dúvida pela primeira vez, mas tenho certeza que voltarão o ano que vem, porque essa prova é espetacular. Eu venho reparando e notando como nós corredores ficamos à mercê dos flanelinhas nas ruas. Eu queria saber o que a organização de corridas tem para falar para nós sobre isso. Bom, sobre essa pergunta, estacionamento, acessibilidade, a gente está fazendo um evento para 35 mil pessoas. A cidade de São Paulo não pode parar e ela não comporta eventos desse porte em qualquer lugar. A gente conseguiu uma grande parceria aqui, inclusive a gente tem um bolsão de estacionamento na Assembleia Legislativa que nos cede uma área enorme. A gente conversa com os estacionamentos que vai ter um evento antes. A gente criou um bicicletário para que as pessoas que já estão adaptadas e usando o sistema de bicicleta de São Paulo, vir de bicicleta e mais. A gente colocou 10 ônibus circulando da Brigadeiro, da estação Brigadeiro do metrô até o Empurra-Empurra, indo e voltando gratuitamente para todos os atletas. Eu imagino que muitos tiveram dificuldades, a gente sabe muito claramente dos flanelinhas. Vocês não sabem, mas a gente começa a fazer reunião 6 meses antes e muitas vezes com o DEPEL, que ele coloca um grupo de pessoas que representam a Polícia Militar, a Polícia Civil, o metrô, as prefeituras, as secretarias, que a gente aqui envolve esporte e meio ambiente. Então a gente tem assim uma série de pessoas envolvidas e uma delas é a Polícia Militar e a Polícia Civil, que a gente pede sempre que eles nos ajudem contra os flanelinhas. Mas infelizmente, flanelinha é um cara que é desempregado e que está tentando a vida dele ali. Infelizmente não tem nada contra ele na lei. Não existe uma lei contra a flanelinha, só sobre desocupado, ou então alguém que está fazendo alguma anarquia. Que não é o caso para a gente tirar o cara da rua. Muitas vezes eles recolhem as pessoas, ficham, mas eles voltam imediatamente, porque nada prende eles. Meu nome é Ana Cláudia Imperador. Eu gostaria de saber se existe alguma massagem que ajuda a liberar a toxina da musculatura logo após a corrida e qual o tempo ideal para estar fazendo essa massagem.
Então, respondendo a sua pergunta, existe sim massagens que são eficientes para dores pós-maratona, pós-corrida. Geralmente são dores por acúmulo de ácido lático na musculatura. Então a gente trabalha muito com gelo, ou a pessoa em imersão por volta de 2 a 5 minutos no gelo, ou se não, a massagem com o próprio gelo. É uma massagem com pedras frias e ela tem uma ótima eficiência para poder liberar a musculatura. Inicialmente o paciente se sente um pouco incomodado, mas depois de uns 2 minutos ele já começa a acostumar com a temperatura e aí o relaxamento muscular vai acontecendo. Então existe sim como melhorar essas dores pós-corrida, pós-maratona. Mídia Esporte levando emoção até você.